Sou a professora Carla e estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre nossos projetos, do nosso grupo LINSP para este ano de 2021, para 2022 e assim por diante, em relação a pensar a leitura numa perspectiva dos estudos discursivos Foucaultianos. Aí eu quero destacar que em 2020 lançamos um livro que é em homenagem aos 10 anos do grupo, que se chama Teias Discursivas, Leituras, Sujeitos, Atravessamentos. É um livro em que, entre vários trabalhos, até com perspectivas teóricas diferenciadas, que é em homenagem a todos aqueles que passaram pelo grupo há muito tempo, ao longo dos 10 anos, eu quero destacar um texto, que é um texto que eu escrevi, que se chama Leia Mulheres por Aí, uma leitura Foucaultiana de uma prática de resistência, no qual eu destaco a noção de leitura dentro dessa perspectiva de Michel Foucault, quer dizer, a partir dos trabalhos que ele desenvolve, sobre discurso, eu comecei a pensar o que seria leitura a partir, das relações de saber-poder. E nesse texto eu coloco a seguinte noção de leitura, que é a que vem sendo base para nossos trabalhos aqui no grupo de pesquisa. Então, apresento a noção de leitura como prática discursiva que dá visibilidade aos sentidos produzidos histórico-discursivamente, os quais estão atravessados pelas relações de saber-poder. Mas esta prática de leitura em suas dobras, além de operar como dispositivo no governo dos sujeitos leitores, também opera como prática de resistência. E é nesse trabalho exatamente que eu destaco o projeto Leia Mulheres como um projeto de resistência, um projeto em que está nesse confronto, nesse embate com as relações de poder, no sentido de a gente ter hegemonicamente a predominância de leituras de autores, que são homens. E aí esse projeto vem fazendo um movimento desde 2013, 2014, no sentido de implementar essa ação de leitura, essa prática de leitura de autoras, E dentro do nosso grupo, a gente vem sempre fortalecendo as leituras, de um modo geral, as leituras à margem, leituras de mulheres negras, de literatura negra, e aí tem minha colega Rinailda Cazumbá, a Edna também, a professora Edna Marques, e também temos a discussão também em relação à bioleitura, que foi uma noção que um orientando meu desenvolveu no mestrado, Diego Medeiros, em relação à leitura funcionar como dispositivo de controle. Então, são vários trabalhos em relação às práticas de leituras, e de agora em diante a gente pretende começar aqui vários vídeos com postagens sobre práticas de leitura numa perspectiva discursiva, práticas discursivas de leitura, em que vão, de certa forma, formar leitores numa perspectiva ainda mais crítica, leitores que conseguem depreender sentidos num movimento que funciona numa rede, numa grande rede, tentar descobrir os modos, as modalidades de ler, e como os saberes são produzidos e os sentidos são produzidos de modo arqueológico, em rede, na dispersão dos elementos que de certa forma vão construindo, os sentidos das leituras. Então fiquem atentos aqui no canal, vão sempre acompanhando que constantemente a gente vai estar trazendo para vocês práticas, leituras dentro dessa perspectiva Foucaultiana de leitura.